Saúde e paz, bom dia, mais uma manhã. E nesta manhã, sexta-feira, dia em que começa assim o fim de semana, né? Estamos caminhando aí pro fim de semana, sábado e domingo. Nessa sexta-feira eu quero falar com você que está passando por um momento difícil, sofre por injustiças, que não consegue enxergar no homem mais um refrigério, não tem sua causa julgada. Eu quero falar sobre isso nesta manhã, nesse nosso devocional, falando com Deus de oração, onde obter ajuda no livro dos Salmos, com o diácono Alberto. Quero te mostrar aqui uma oração pela justiça de Deus, porque quando a justiça ela não puder mais ser vista, como temos visto no dia de hoje, né? Olha só que redundância. Quando a justiça não puder ser vista, como temos visto nos dias atuais, porque não conseguimos enxergar que a lei, que a justiça, para uns tudo, para os amigos tudo, para os inimigos a morte. Esse é o lema da justiça hoje, que julga pelas pessoas. Aquele que pode pagar recebe os benesses da lei, o que não pode é encarcerado. Então fica muito difícil nós crermos que ainda existe justiça no nosso país. E aqui no Salmo de número 58, no Salmo do rei Davi, quando as autoridades distorciam a justiça, irmão. Não sei se estamos vivendo isso nos dias atuais, né? Mas os canais da mídia, né? A mídia tradicional quanto a mídia agora através das redes sociais, elas têm divulgado bastante sobre justiça e injustiça. Mas o rei Davi aqui, ele se regozijou, porque ele sabia que a justiça iria triunfar, irmão. Sabe por que o rei Davi sabia e confiava e tinha certeza que a justiça iria triunfar? Porque há um Deus que julgará com total justiça. Total justiça. Porque estamos vivendo nos dias atuais uma lei, sim, uma lei do Senhor. Diante dessa dispensação da graça, favor imerecido, estamos vivendo também a lei da semeadura, irmão. Aquilo que plantar, colheremos. Se planto bondade, colho bondade. Se planto maldade, colho maldade, irmão. É a lei. Não tem como fugir de uma lei. A única maneira de se escapar da lei é se Deus enviar agora uma outra dispensação com outro decreto. Fora isso, continuaremos na graça, porque muitos nem merecem, mas Deus ama todos. Até mesmo o juiz iníquo, até mesmo aquele que julga perversamente, porque Deus sabe que ele um dia irá se arrepender, irmão, e reparar toda a sua maldade, assim como um dia Zaqueu fez. Um dia Zaqueu precisou subir no zimbro para que visse Jesus. E assim muitos também precisam de ajuda, irmão. Subir para ver Jesus. Mas quando viu Jesus, tudo na sua vida mudou, porque ele era ladrão.
Ele era a raça mais odiada pelos judeus. Ele era um publicano, um cobrador de impostos. Mas Deus não deixou de amá-lo mais do que os seus discípulos, não, irmão. Porque Jesus não veio nesse mundo para te acusar, para me acusar, não. Ele veio para me salvar. Assim como fez com Zaqueu. Hoje mesmo, chegou salvação para esta casa. Porque aquilo que tinha sido perdido, um filho de Israel tinha se perdido, e hoje retornou lá. Então, irmão, você que hoje passa por injustiça, sente-se perseguido, não consegue que a sua causa venha a ser julgada, seu processo não anda, está parado. O juiz sempre adia e pede mais outras provas, outras circunstâncias. Saiba você que Deus julgará com total justiça. Porque o salmista Davi, ele nos garante isso através do Salmo de número 58, que a injustiça não triunfará. Aprenda isso no livro dos Salmos. E diz assim o rei Davi, Salmo 58, versículo 1. Acaso falais vós deveras, ó congregação, a justiça? Julgais retamente, ó filho dos homens? Duas perguntas, tá? Antes no coração, forjais iniquidade. Sobre a terra, fazeis pesar a violência das vossas mãos. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Tem veneno semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda, que tem tapados os seus ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador perito em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca. Arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Sumam-se como águas que se escoam. Se armarem as suas flechas, fiquem estas feitas em pedaços. Como a lesma que se derrete, assim se vão, como o aborto de uma mulher. Nunca vejam o sol. Antes que os espinhos cheguem a aquecer as vossas panelas, serão arrebatados, tanto os verdes como que estão ardendo, como por um redemoinho. O justo se alegrará quando vir a vingança, lavará os seus pés no sangue do ímpio. Então dirá o homem, deveras há uma recompensa para o justo. Deveras há um Deus que julga na terra, irmão. Há um Deus que julga na terra, irmão. E esse salmo, o salmo número 58, é um salmo classificado como imprecatório, irmão. Não que Davi esteja amaldiçoando pessoas, não, homens não, irmão. Jesus está entregando a sua causa na mão de Deus. Porque esse salmo de número 58, para você hoje que está sendo perseguido, entenda isso, é um apelo tão intenso por justiça que à primeira vista parece até um pedido de vingança. Não parece um pedido de vingança, Salmo 58? Quando Davi diz, ó Deus, quebra-lhe os dentes na boca. Arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Que todos os seus dentes se caem ao proferir injustiças. Que a sua boca fique tapada e ele não consiga falar. Essa seria as palavras do rei Davi, irmão, nos tempos atuais. Mas esse salmo não é um pedido de vingança, é um pedido de justiça, não do homem, mas pela mão de Deus.
Porque no Antigo Testamento, queridos, está repleto de referências à justiça, porque Deus é justo. E um dos principais temas nos Salmos, esse aqui, infelizmente, fala de que muitos juízes, muitos governantes da antiguidade, eles julgavam e sentenciavam de acordo com seus interesses. Não é diferente dos dias atuais, não, irmão. Isso aqui é a Bíblia que está relatando, é a Bíblia que está dizendo, não sou eu, não. Não é o diácono Alberto. É a Bíblia que diz que muitos julgavam de acordo com seus interesses. Eles tinham total autoridade, sem qualquer compromisso com o que é reto, com o que é verdadeiro, irmão. Mas saiba você que hoje passa por uma injustiça, que você vive momentos em que é perseguido, que a justiça não lhe dá ouvidos. Saiba você que quando os juízes são corruptos, poucas são as esperanças de uma justiça correta. Mas você hoje perseguido, saiba você que Deus ama a verdade, irmão. Deus ama a retidão. Então tudo que ele plantarem, tudo que plantarem, irão colher, irmão. Então, estamos sendo injustiçados. Se nosso caso não anda, se o nosso processo está ali, como se tivesse arquivado, 3 anos se passaram, o processo não foi para lado nenhum, ficou parado na pilha. Saiba você, irmãos, que essa injustiça tem dias contados. Porque Deus ama a verdade. Aqueles que obedecem a Ele experimentarão a perfeita justiça na eternidade. Então, está sendo injustiçado na terra, faça como o rei Davi. Faça um salmo imprecatório. Não um salmo de vingança, mas apelo à justiça de Deus. Porque no versículo 11 diz: então dirá o homem, deveras há uma recompensa para o justo, e deveras há um Deus que julga na terra. Porque os líderes, eles deveriam ser pessoas mais dignas e justas. Quando não são, muitas pessoas sofrem. O rico fica mais rico, o pobre fica mais pobre. A casta política abusa do poder, a moralidade se deteriora, o próprio Deus é ignorado, porque ele não compactua com nada disso que está acontecendo. O nosso Deus fica como? Ignorado, irmão. Mas quando a justiça triunfa, finalmente, o justo se alegrará, pois a tua misericórdia é grande. A misericórdia do Senhor é grande e o justo se alegrará quando vir a vingança. Porque nada permanece oculto diante do Senhor, irmão. Nada. Nossas injustiças um dia serão colocadas à prova no julgamento final. Porque Deus julgará com justiça. Nós temos que ter muito cuidado, para nunca apoiarmos a injustiça. Às vezes somos injustiçados, nos levam ao tribunal por qualquer razão que nem merecemos, mas somos lá denunciados, apontados, chamados a depor. Vocês nem temos nenhuma acusação, como aconteceu com Jesus, irmão. Jesus foi levado aos tribunais, 5, como diz,
os teólogos, julgado 5 vezes no mesmo dia, 5 instâncias. E todas disseram, não vejo pecado nele. Não vejo pecado. E você também seja assim diante do Senhor, que mesmo injustiçado, Deus não veja pecado em você. Não veja pecado nele. Por que condenam esse homem? Por blasfemar contra o Senhor? Mentiras, mentiras e mentiras. Injustiças, injustiças, injustiças. Se você nessa manhã está sendo injustiçado, irmão, lembre-se desse salmo de número 58. Então dirá o homem, deveras há uma recompensa para o justo. Deveras há um Deus que julga na terra. Isso nos lembra de Malaquias, no livro de Malaquias, o profeta, no capítulo de número 3, versículo 18. Porque poucos eram os fiéis, irmãos. Eram poucos os fiéis. Eram poucos que temiam o Senhor. Mas aqueles que falavam ao Senhor, falavam cada um com seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve. Por quê? Quando ligares 2 na terra, será ligado no céu. Hein? Tudo que ligar na terra será ligado no céu. E há um memorial escrito diante dele para que os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. No meio de uma injustiça, você tem lembrado o nome do Senhor? Ou tem clamado pelo seu advogado? Ou tem clamado por aquele ministro do Supremo Tribunal Federal que vai julgar a sua causa? Não sei. Mas existe um memorial escrito diante dele para aqueles que temem ao Senhor, irmão. Para os que lembram do seu nome. Lembre do nome do Senhor. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-lo-eis como um homem poupa a seu filho que o serve. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Bom, se você está sendo injustiçado, se o seu caso não anda, se te levam aos tribunais por conta de uma injustiça, faça essa oração do Salmo de número 58, porque ele é uma oração pela justiça de Deus. E quando toda essa justiça não puder ser vista aqui na terra, você deve se alegrar em saber que a justiça de Deus, ela triunfará. Porque existe um Deus que julgará com total justiça. Que Deus te guarde, Deus te proteja e abençoe. Que você tenha a melhor sexta-feira de nossas vidas, porque estamos clamando por isso, estamos consagrando esse dia ao Senhor. E eu quero deixar aqui para você uma reflexão. Clame a mim e responder-te-ei. E lhe mostrarei coisas grandes e infundáveis que olhos não viram, boca nenhuma nunca falou. Que você venha aclamar o Senhor. Clame a mim e responder-te-ei. Então a sua justiça será feita. Você que é injustiçado, que passa por esse momento, começa a clamar, entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. Que Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te abençoe. No nome de Jesus, Shalom.